Graça e paz, irmãos. Bom estarmos juntos. Bendizer, glorificar e exaltar aquele que é digno de honra, glória e louvor. Hoje eu estava num determinado estabelecimento aqui, comecei a puxar assunto com um rapaz e ele perguntou o que eu fazia. Eu disse que eu era pastor e que eu estava aqui na cidade para pregar. E ele falou: há quantos anos o senhor faz isso? Eu falei: agora, no ano que vem, eu vou completar 30 anos de pastoreio. Aí ele disse assim: 30 anos de pastoreio? Então o senhor deve saber o que diz, né? Porque alguém que prega 30 anos tem que saber o que está falando, né? Sabe que na hora que ele disse isso, eu pensei comigo mesmo: meu Deus, será que 30 anos são suficientes para você ler, reler, pensar, arguir, questionar, reler outra vez, a ponto de chegar uma hora e dizer a seguinte: eu sei o que eu estou falando? Por isso, o temor me aumentou o coração quando o pastor Marcos falou assim, que havia uma expectativa. Eu falei: meu Deus, a decepção aumenta conforme o nível de expectativa que a gente coloca. Então eu estava em oração ali, inclusive porque tenho amigos aqui, grandes amigos. Nesta sala aqui tenho pessoas a quem eu devo muito. Tem pessoas com quem eu contraí uma dívida que eu jamais serei capaz de pagar. Talvez vocês não conheçam, mas ali bem sentada, quietinha, num cantinho, tem uma senhora chamada Suzana. Ela é uma viúva de um pastor para a qual eu vim para sua casa quando vim para Cuiabá, para Dourados, pensando em Cuiabá, quando vim para Dourados. E eu tive a oportunidade de falar com ela ontem, meu coração se encheu de alegria. Outra vez me lembrei de quando morei aqui. Vi minha irmã Maria Lídia, que há tantos anos não via. Vi tantas pessoas a quem eu amo, gosto, quero bem. Por isso, me sinto em casa. Querido, amado e soberano Deus, te rendemos graças por esta noite. Concede-nos por bondade e misericórdia a tua palavra. Fala-nos, ó Deus, de uma forma que possamos compreender e entender. Dá-nos, ó Deus, dá-nos, Senhor, apenas e tão somente um naco da tua palavra, Senhor Deus. Nós permitimos que penetre na alma e no coração, é mais do que o suficiente para andarmos de cabeça erguida por muitos e muitos anos. Concede-nos, ó Senhor, a despeito, ó Deus, das falhas, a despeito, Senhor, das limitações do pregador, ministra sobre nós nesta oportunidade. Rogo-te e peço-te em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu sou uma das pessoas que acreditam em milagres. Eu creio que há uma intervenção de Deus em meio à igreja. Vou dar-lhes um exemplo. Existem milagres que colocam aleijados em pé, existem milagres que abrem olhos de cegos, mas existem outros tipos de milagres. Eles são mais sutis, o que não quer dizer que sejam menos importantes ou que não sejam promovidos pelas mãos de Deus. Vou dar-lhes um exemplo. Observem a igreja nesta noite. Nós temos aqui pessoas de 70, 75 anos, uma vivência, uma caminhada. Nós temos aqui pessoas que já ouviram centenas e centenas de sermões, já viram dezenas e dezenas de pregadores, mas ao mesmo tempo nós temos aqui pessoas de 18, 17, 16 anos. E aí eu pergunto a vocês: como pode, de que maneira se processa um sermão em que alguém prega e isso cai de maneira adequada no ouvido de tantas pessoas diferentes? Nós somos de culturas diferentes, nós somos de jeitos diferentes, nós nascemos em lares que tinham valores que não poucas vezes a gente não vê reproduzidos em outros lares. Cada um de nós ouve com os ouvidos que tem, cada um de nós ouve com os filtros que tem. E aí eu fico pensando como, Senhor, pregar nesta noite para pessoas tão diferentes um sermão tão único. Então só me resta descansar nos braços do Senhor, confiar no Espírito Santo, que há de fazer dessas palavras, de certa forma, maneira, pão para a sua vida nesta noite. Assim, sermão qualificados para amar de verdade, um tema que me foi proposto, desafiante, e eu gostaria de iniciar lendo o texto de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, que assim nos diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus
da minha salvação. Um texto muito conhecido. Não são poucas as vezes que nós como igreja dizemos assim: o mundo precisa de mais amor. Nós precisamos amar mais, a igreja precisa amar mais. E quando eu me deparo com frases como essas, que nos invocam, que nos convocam a amar mais, eu quase sempre discordo delas, e vou dizer por quê. Eu acredito que nós amamos, e não amamos pouco não. Eu acho que nós amamos e amamos muito. Nós fomos feitos por Deus, a sua imagem e semelhança, para amarmos. Amar faz parte do nosso ser, faz parte do nosso DNA. Se você diz assim: se nós amamos tanto, porque o mundo está como está? É porque, por conta do nosso distanciamento de Deus, o nosso amor passou a ser desordenado, desorganizado. O nosso amor passou a ser desqualificado. Quanto mais distante de Deus, quanto mais distante da fonte, da origem do amor, mais desconfigurado fica o nosso amor, a nossa maneira de amar. Então nós amamos, sim, amamos muito, mas o nosso amor foi perdendo o jeito, o nosso amor foi perdendo a cara, o nosso amor foi perdendo a capacidade de espelhar o amor de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, fez-nos capazes de refletir tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz. Mas o distanciamento faz com que nós percamos essa capacidade de espelhar no meio da sociedade aquilo que Deus faz de maneira honesta, correta. Se eu perguntar a você, pense no documento original, e eu tiro uma cópia deste documento original, a cópia deste documento traz em si as características do original? Traz. De maneira vívida? Traz. Mas e se eu tirar uma cópia da cópia? Ainda assim traz. Lembra? Características do original nós encontraremos na cópia da cópia. Mas e se eu tirar a cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia? A impressão que nós temos é que, conforme esse processo vai se dando, aquilo que lembrava o original vai se perdendo. E quando nós olhamos para a sociedade na qual nós estamos inseridos, a gente percebe, sim, há um restolho de amor, ainda há um sentimento de compaixão. Quando nós nos encontramos com alguém caído à beira da estrada, quando nós nos encontramos com alguém num sofrimento profundo, o nosso interior se mexe, se move. Ainda há, da parte de Deus, um espelhamento, ainda que nítido, nublado, fraco, mas eu creio que Deus quer nos fazer reavivar. Deus quer restaurar em nós essa capacidade de amar. Deus quer nos requalificar a amar como Ele sempre amou e espera que nós amemos. Nós amamos sim, mas amamos de uma maneira desordenada. E o amor desordenado pode nos levar a tomar caminhos difíceis de encontrar o caminho de volta. Deixa eu lhes explicar melhor. Um pai, ele pode amar demasiadamente o seu trabalho e negligenciar a relação com seus filhos. Uma mãe pode amar demasiadamente, desorganizadamente, exorbitantemente os seus filhos, a ponto de trazer grandes prejuízos para a relação matrimonial. Mas, por vezes, um jovem ama tanto, mas tanto uma menina ou uma garota, e hoje a gente tem que fazer isso com ênfase, né? Ama uma garota. Só um parêntese, tem um amigo em Campo Grande, pastor Eli, falou para mim assim: Isaías, meu filho está namorando. Eu falei: Pedro Henrique está namorando? Ele falou: calma, é uma menina. Eu falei: ai, que susto. Hoje a gente tem que explicar, não apenas que está namorando, mas com quem está namorando, não é assim? As coisas parecem, para você ver como o amor foi tomando caminhos diferentes. Nessa história de que o importante é amar, às vezes a gente vê amor desconfigurado sendo chamado de amor, mas tendo de amor de fato absolutamente nada. O Brasil é um país muito rico em todos os sentidos, inclusive na área hídrica. Você vai daqui para Campo Grande, por exemplo, quase que invariavelmente nós passamos por algumas pontes, rios. Mato Grosso, de onde eu venho, os rios são bonitos, caudalosos, profundos. Imagine um rio assim. Quem sabe aqui o Rio Dourado? Rio bonito, caudaloso, muitas águas. Um rio, quando está correndo no seu leito, produz vida. Ele produz frutas que estão na mata ciliar que está ao seu redor. Mas imagina quando esse rio sai do seu leito, quando esse rio transborda de maneira desordenada.
levando casas, propriedades, causa grandes prejuízos, causa grandes danos. Do mesmo modo, é o nosso afeto, é o nosso amor, é o nosso carinho. Quando sai do ordenamento divino, quando sai daquilo que Deus traçou, produz grandes prejuízos, prejuízos relacionais. Agora eu pergunto a você: se os nossos sentimentos um para com os outros pode trazer grandes prejuízos e sair da linha, que dirá os nossos relacionamentos para com Deus, o nosso amor para com Deus? Às vezes eu vejo assim. Santo Agostinho, bispo de Tagaste, disse, e eu concordo com ele: o pecado não está no amor propriamente dito, o pecado não está no amor em si, mas na desordenância desse amor, na desqualificação desse amor. E quando eu olho para um texto como esse, parece-me que a impressão que tenho, a maneira como eu traduzo as palavras de Agostinho é mais ou menos assim: que nós amamos, mas amamos por demais o que é temporal, à medida que amamos de menos o que é eterno. É uma maneira de ver o amor desconfigurado. E é com isso em mente que a gente vai procurar alguns exemplos das Escrituras, para perceber como o amor pode ser desajustado, e como Deus forma em cada um de nós um amor mais profundo, mais firme, e quer restaurar em nós um amor mais parecido com o dele. Vamos começar por um personagem que nós bem conhecemos, Jacó. Jacó é alguém que amou e amou intensamente. Todos nós conhecemos a história de Jacó, não é verdade? Jacó foi um homem que tentou condicionar o amor a Deus, transformando em moeda de troca. Está escrito em Gênesis capítulo 28, versículos 20 e 21 da seguinte maneira: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então, e aqui acrescento eu, e somente então, ele será o meu Deus. Qual é o contexto? Jacó está fugindo do seu irmão Esaú. Havia roubado, havia suprimido mais do que lhe havia sido conferido, uma bênção extra, e ele está em fuga. E nesse processo de fuga, ele tem uma visão, um sonho, em que ele vê uma escada que vai desde o chão até os céus, desde a terra até os céus, e anjos descendo e subindo. E é em meio a esta visão, em meio a este sonho, que Deus renova para com ele promessas que haviam sido feitas ao seu pai Isaque e também ao seu avô Abraão. E em meio a estas promessas, em resposta a estas promessas, é que ele responde: se Deus for comigo, se Deus fizer tudo que eu desejo que faça, se não me faltar nada pelo caminho, então ele será o meu Deus. Esse é um amor de barganha, esse é um amor de troca, e que não poucas vezes eu já me vi assim, e que não poucas vezes eu já me portei assim, e que não poucas vezes foi essa expressão de afeto e carinho que eu dediquei ao Deus da minha alma. O amor que busca barganhar é um amor que busca o interesse próprio, não é doação. É alguém que serve a Deus não como um fim em si mesmo, mas como um meio de alcançar. Nós sabemos bem disso. Quem aqui, por uma pergunta apenas, já foi católico ou é católico? Levante uma de suas mãos, por favor. Ok? Você sabe que na pleiade de santos católicos existe um santo chamado Santo Antônio. Já ouviram falar de Santo Antônio? Qual é a especialidade de Santo Antônio? Casamento. Ele especializou-se em casamento. Mas se você foi católico de verdade, católico raiz, eu quero lhe fazer uma pergunta: o que acontece com o santo quando ele não responde às orações feitas? Quando uma mulher, com todo o seu amor, com todo o seu afeto, com todo o seu carinho, com todas as velas acesas, dedicada ao santo, e ainda assim não consegue um bom partido, o que é que ela faz? Alguém sabe? Algumas batem no santo, batem na imagem. Outras, com maior pudor, colocam o santo de cabeça para baixo. Pode ser numa lata de feijão, não estou dando receita, só estou dizendo que é assim que acontece. Pode ser num outro recipiente. Deixa eu lhes perguntar: o que é que esta pessoa intenciona fazer? Convencer o santo, fazer com que o santo se dobre à sua vontade. Se ele fizer a parte dele, eu faço a minha. Se ele me der o que eu quero, eu acendo vela. Se ele fizer do jeito que eu quero, no tempo em que eu quero, eu cumpro as minhas promessas. E então, e se ainda assim ele não fizer? Eu mudo de devoção, eu troco de santo.
Por quê? Porque ele não é um fim em si mesmo da minha adoração, da minha contemplação. Ele é apenas um meio para o qual eu possa alcançar aquilo que eu desejo. Se nós pensarmos bem, quando nós pensamos nesse tipo de devoção idolátrica, nós vamos perceber que idólatra, na verdade, não é aquele que se desdobra, por exemplo, diante de uma imagem, pura e simplesmente, é aquele que se dobra diante de si mesmo, porque nós fazemos destes objetos um meio e não um fim. E quando nós, nas nossas orações, fazemos exatamente como Jacó fez, se Deus fizer, se Deus for fiel, se Deus assim agir, se Deus responder do jeito que eu quero, se Deus fizer da maneira como eu espero, então eu virei, então eu tocarei, então eu servirei, então eu doarei. Eu pergunto a vocês, que tipo de relação é essa? Como se nós estivéssemos num balcão de negócios, como se nós pudéssemos oferecer a Deus algo que Ele não tenha, como se nós pudéssemos colocar sobre o balcão algo que lhe interesse, e em resposta a isso, Ele nos desse. Pastor, mas eu sou uma pessoa muito abençoada. Sim, as bênçãos que recaem sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida, não é fruto necessariamente como resposta da sua oração, como resposta da sua dedicação. Eu pertencia a uma igreja muitos anos atrás, que eles diziam para nós orarmos de madrugada, porque de madrugada a fila era menor. E eu sempre pensei comigo, meu Deus, tu tens preocupações com filas, tu tens dificuldade em atender todos ao mesmo tempo. Um amigo meu, orando de madrugada, ele falava assim: Senhor Deus, nesta oportunidade que eu estou aqui, Senhor, o Senhor sabe que eu te quero bem, que eu te quero. Diz que num desses dias, Deus falou com ele assim: por que você não vai dormir? Por que você não dá a mim o melhor do seu dia? Por que você não dá a mim a melhor da sua atenção? Por que você não guarda o seu sono para o descanso dos seus dias? E quanto a mim, você dá o seu melhor, no momento que você estiver mais vívido, o que você tiver de melhor, entregue a mim. Quando eu olho para um texto como esse, eu falo assim: meu Deus, eu já fui assim. Darei amor se for correspondido, permanecerei se me fizer bem, serei fiel se cumprir e se suprir todas as minhas carências. Vamos ser honestos. A maior parte das pessoas que eu estou vendo aqui, a impressão que eu tenho é que já se casaram. Quando nós vamos nos casar, vamos dizer lá os votos, o que é que a gente diz? Eu quero fazer você feliz. Oh, irmãos, isso é bonito na poesia, mas na verdade, nós procuramos alguém que nos fizesse mais feliz do que nós somos. Nós procuramos alguém que pudesse nos elevar mais do que nós éramos capazes de nos elevar sozinhos. Nós procuramos alguém como um meio e não como um fim. Se esse tipo de relação traz prejuízos na nossa casa, nos nossos relacionamentos mais rasteiros, que dirá nos nossos relacionamentos com Deus? Por vezes nós terminamos transferindo para Deus esse tipo de relacionamento pueril, rasteiro que nós temos uns para com os outros. Esse era o amor de Jacó. Obedeço se Deus me abençoar, sirvo se Ele me proteger, oro se Ele responder a contento. Quando nós começamos a nossa carreira, quando nós começamos a nossa caminhada de fé, é comum a gente ficar olhando para as mãos de Deus, o que Ele tem para nos dar, é comum, todos nós o fazemos, nós somos ensinados assim, mas nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer em Deus, e passar a prestar atenção no seu coração, e não apenas então somente nas suas mãos. Todos nós conhecemos a história de Lucas capítulo 15, o capítulo dos achados e perdidos. Lá na terceira parábola, é um filho que fica dentro de casa. O que a Bíblia nos diz? Qual é a reclamação dele? Eu sempre estou aqui, eu não falto nos cultos, eu chego sempre na hora, eu dizimo, eu oferto, e o Senhor nunca fez a minha vontade. E o pai olha para ele e fala assim: para com isso, tudo que é meu é seu. E é seu, não é porque você chega na hora, é seu não é porque você serve mais do que os demais, é seu não é porque você se esmerou, é seu porque você é meu filho, e basta ser meu filho para ter de mim o melhor. Capítulo 4, Mateus. Nós sempre nos lembramos das tentações de Jesus, mas nós precisamos nos lembrar do capítulo 3. Jesus está nas águas, o Espírito do Senhor vem numa forma corpórea de pomba sobre ele, e então a Bíblia nos diz que uma voz do céu ecoa e diz: tu és o meu filho amado, que me dá prazer, em quem eu tenho prazer.
Eu não sei se eu passei por sobre, eu não sei se eu não percebi, mas até esse momento Jesus ainda não havia pregado nenhum sermão, Jesus não havia curado nenhuma pessoa, Jesus não havia multiplicado nada, não havia transformado água em vinho. Ora, se Jesus não havia pregado sermões, se Jesus não havia curado ninguém, se Jesus não havia pregado nada, o que foi que fez com que o Pai dissesse: eu te amo porque você me causa prazer? O que causava prazer em Deus não era o que Jesus fazia, o que causava prazer em Deus era quem Jesus era. Há um tempo atrás, meus 2 filhos estavam atrás do carro, eram pequenininhos, hoje já são adultos, cantando absolutamente desafinado. Meus filhos desafinam até na palma, eu não sei como é que eles conseguem desafinar até na palma, na campainha, é impressionante. E eles cantando, eu acertei o retrovisor e comecei a observá-los, e o meu coração se encheu de alegria. Por quê? Porque eu procurei neles afinação? Não, eu vi neles espelhamento. Eu me vi nos meus filhos e gostei do que vi, e achei legal o que vi, me senti alguém, me senti perpetuado na vida dos meus. Eu acho que esse amor, muitas das vezes, que não é amadurecido, não é? Ele se transforma num amor utilitário, e esse amor utilitário não permanece. Na hora das dificuldades, ele desvai, diante da dor, do silêncio, da espera. A gente começa a pensar: será que Deus me abandonou? Será que Deus falhou comigo? E não é isso, é esse amor desconfigurado, descompensado, que está alicerçado no lugar onde ele não deveria estar, que tomou o rumo ignorado. Agora eu pergunto: será que Deus desprezou o amor de Jacó? Será que Deus colocou de lado, repreendeu de maneira profunda? Não, Deus o encontrou outra vez. O mesmo Deus que o encontrou em Betel é o mesmo Deus que o cercou lá no Val de Jaboque. E lá no Val de Jaboque, depois de experiências da vida, depois de perceber que Deus realmente estava com ele, a despeito de qualquer outra situação e circunstância, a despeito de qualquer contrato social, lá já não havia mais exigências, lá só havia rendição. Nós precisamos aprender a nos render ao amor de Deus, ao amor de Deus. Algum tempo atrás, eu disse ao Senhor: Senhor, eu não entendo o seu amor. Às vezes, Senhor, eu nem concordo com o seu amor. O Senhor ama a gente que eu não tenho a mínima capacidade de amar. O Senhor gosta de gente que eu não tenho a mínima capacidade de gostar. Vamos fazer o seguinte, Senhor: mas eu quero parecer contigo, embora eu não consiga, eu quero. Então, Senhor, ame as pessoas através da minha vida, ame-as. E quando eu me pegar amando as pessoas como o Senhor as ama, eu saberei que não sou eu, que é o Senhor através de mim. E eu perceber-me amando as pessoas como instrumento nas tuas mãos, toda honra, glória e louvor irá apenas e tão somente a ti, que é capaz de nos usar para amar até as pessoas que nós julgamos que não são merecedoras, nem do nosso e nem do amor de Deus. Agora, essa não é a única maneira do amor tomar a direção errada, essa não é a única maneira de manifestar-se desqualificado. Há um texto extraordinário que também nos mostra que o amor pode se iludir. Veja, se você estiver com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 26, versículo 33, diz assim: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Que frase forte, que frase extraordinária, dita no momento crucial. Era noite de quinta-feira, antecedia a última ceia entre Jesus e os seus discípulos antes da crucifixão. Irmãos, e Jesus está abrindo o coração. É uma noite difícil, é um misto de tristeza e de alegria. Jesus já acabara de dizer: muito ansiei, muito desejei, eu muito quis estar com vocês nesta oportunidade. Jesus sabe, Ele está prestes a doar a sua vida, Ele está prestes a dar a sua vida. João capítulo 10, versículo 17 a seguir nos diz: esta é a razão pela qual o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a toma de mim, ninguém podia tomá-la, ninguém poderia subtraí-la. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Ora, se Jesus não pecou, a morte não tinha poder sobre ele. Ele não podia morrer de encefalite, ele não podia morrer de tédio, ele não podia morrer caído de uma carroça.
Era por isso que ele precisava entregar a sua vida. E Jesus está prestes a entregar a sua vida. Mas em meio a essa entrega, Jesus faz a seguinte declaração: não demora muito, e todos vocês vão me abandonar. Não demora muito, e cumprir-se-á a palavra que diz: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Num arrobo de sinceridade, de honestidade, Pedro toma a palavra e diz assim: todos é muita gente. Não diga todos, Senhor, porque no meu caso não. Aí ele diz assim: ainda que todos os outros, não me coloque como se fosse farinha do mesmo saco. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, não diga isso. Você já viu gente assim empolgada nas suas declarações? Você já viu gente que faz arroubos, declarações assim de amor, de sinceridade, de cumplicidade, mas de repente a gente diz: para onde foi tudo aquilo? O que foi feito daquele discurso? Eu olho para esse texto e fico pensando se Pedro não era igual aquele jovem que diz para a menina: para sempre eu vou te amar, com toda a minha vida eu vou te amar. Passa um tempinho e a gente fala assim: o que aconteceu com aquele amor? Se diluiu, se acabou? Agora, ele realmente acreditava que o amor dele por Jesus era suficiente, era forte, era corajoso. Ele acreditava nisso, ele não mentiu. O que é que ele não sabia? Que dali a alguns instantes viria a madrugada, e junto com a madrugada vem o medo. Ele não pensou que dali a alguns instantes ele estaria lá no pátio do sumo sacerdote. Ele não parou para pensar que as palavras que Jesus dissera algumas horas antes haveriam de se cumprir antes que o galo cantasse. Por bondade de Deus, algum tempo atrás, eu estive neste lugar, neste pátio. E lá neste pátio, na cidade de Jerusalém, fora dos muros, tem uma imagem, tem uma estátua que ilustra esse momento. É Pedro com as mãos assim, e tem uma mulher apontando para ele, tem um soldado ao lado e um galo muito próximo à sua cabeça. E eu olhei para aquela imagem e pensei comigo: o nome deste homem é Pedro, mas também é Isaías, também é José, também é Sérgio. Porque não foi uma, não foram duas vezes que a madrugada também me cercou, e eu também neguei. Não neguei com palavras, mas neguei com atitudes. Não neguei com palavras, mas neguei de maneiras mais sutis. E o texto nos diz que quando Jesus está saindo daquele lugar, ele olha para Pedro e não há nenhum discurso, não há um dedo em riste. Se fosse eu, conhecendo-me como me conheço, eu diria assim: eu não falei para você, eu não disse para você. Mas nada disso, é apenas um olhar, é apenas uma contemplação. E diz-nos que Pedro, saindo daquele lugar, chorou amargamente. Conta, a tradição diz que chorou tanto, 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 embora eu ache que isso não seja possível, mas para ilustrar o quanto ele chorou, que o seu rosto ficou marcado. Tamanhas eram as lágrimas que caíam, e com tamanha intensidade caíam. Eu olho para isso e penso: meu Deus, eu sou assim também. Esse é o retrato do amor que se ilude, o amor que acredita em si por demais e que não deposita em Deus, que confunde entusiasmo com fidelidade, que declara compromisso com facilidade. Eu irei até o final dos dias. Não reconhece os limites do próprio coração. Às vezes nós estamos no batismo, nós perguntamos às pessoas, elas fazem declarações de amor eterno a Cristo Jesus. Dali a alguns dias você diz assim: cadê fulano? O que aconteceu com o ciclano? Que amor é esse que acaba com tanta facilidade? Quando Pedro disse que seguiria Jesus por todos os caminhos, ele não mentiu. Quando Pedro disse que tinha intenção de servir de todas as formas e maneiras, ele não mentiu. Mas você sabe que por vezes nosso amor perde o encanto, porque nós não compreendemos o que Deus está fazendo. Pedro está no jardim do Getsêmani, um dos guardas vai prender a Jesus, e Pedro vai fazer o que sabe fazer, o que foi treinado para fazer. Ele saca uma espada. Às vezes eu fico pensando: o que é que um homem faz com uma espada num culto de oração? Mas era isso que Pedro estava fazendo. E vocês conhecem a história. Quando Jesus repreende a Pedro e diz assim: não é este o caminho, não é por aí que nós andamos. Eu fico imaginando a decepção.
porque na mente de Pedro, no coração de Pedro, este é o momento de tomada de poder, este é o momento em que ele tem que entrar em Jerusalém, este é o momento em que ele tem que colocar para fora os romanos, este é o momento em que ele tem que restaurar o culto no templo, este é o momento. E Jesus diz: se este é o momento, não é o momento da sua agenda, nem para cumprir os teus propósitos. Eu já me frustrei muito, acreditando que Deus haveria de fazer o que eu achei que Ele deveria fazer. E quantas vezes eu coloquei os pés pelas mãos. A maior parte de vocês aqui certamente não me conhece, e isso é muito bom. Quando eu morei aqui, de 91 a 96, a cidade de Dourados respirava outros ares. E aqui nessa cidade, eu não sei como dizer isso para você, eu me senti alguém. Eu nunca havia me sentido alguém como eu me senti nessa cidade. Amei a cidade, amei as pessoas, mas eu era muito intenso, absolutamente orgulhoso, cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, mas me sentindo como se fosse o original. Pregava em muitos lugares, naqueles dias ainda cantava, e isso entrou na minha mente, no meu coração, e eu dizia o seguinte: realmente, Deus me escolheu entre todos os demais. E essa penetrabilidade na minha alma me enfeiou por dentro, apodreceu o meu coração. Depois de brigar com muitas pessoas aqui nessa cidade, eu fui embora para Campo Grande. E meus amigos diziam: você vai arrebentar em Campo Grande. E eu acreditei. Eu achei que eu ia arrebentar mesmo. E arrebentei mesmo. A cara, a mão, os pés, as pernas. Naquela cidade, meu irmão cometeu um grande crime. E por causa do meu irmão, da sua prisão, eu passei a ser, aí no presídio todas as semanas, eu passei a ser um capelão do presídio de segurança máxima. Quando eu me dei por mim, eu já estava em alto mar, sem a menor chance nem maneira de voltar. A igreja foi muito bem. A igreja tinha 30, 35 pessoas, 17, 12. Todas as campanhas que você já ouviu falar, eu coloquei em prática. Todos os seminários dos quais eu fui mandado embora, o que eu lembrava deles, eu fui colocar em prática. Aí a igreja cresceu, foi para 30, 35, 12, 4. E eu fui falar com Deus: Senhor, por que essa igreja não vai? E o Senhor disse assim: você não é um cara bom? Eu disse: eu sou, claro que eu sou bom. Eu falei: então faça. Eu falei: pois eu faço mesmo. O problema dessa igreja é que ela está no bairro, eu vou colocá-la no centro da cidade. Coloquei ela no centro da cidade. Aí a igreja explodiu. 30, 35, 17, 14, 12. Fui falar com Deus de novo: Senhor, mas você não é bom? Eu sou muito bom. Porque eu me lembrava de Dourados, eu me lembrava do programa de rádio, me lembrava das pessoas que faziam aqui. Até que eu me rendi e disse assim: eu não sou bom. E o Senhor me disse: lembra-te de onde caíste e volta. Na minha cabeça, cair era só questões de adultério, de roubo. Eu caí, e eu disse para Deus assim: eu caí? Onde foi que eu caí? Me lembrei de Dourados, das pessoas que ofendi, das pessoas que machuquei. E comecei a sair de Campo Grande e voltar para Dourados todo final de semana, para pedir perdão às pessoas que eu havia ofendido. Casa por casa, gabinete por gabinete. E foi muito difícil para mim. Meu orgulho foi massacrado. Eu fui colocado ao chão. Cada um dos meus amigos que eu ia, eles diziam assim: Isaías, esquece. Eu dizia: quem me dera poder esquecer. Não posso. Eu só saio daqui se for perdoado e abençoado. E eles, por bondade de Deus, foram me perdoando. Quando terminou, a Luciana falou assim: você se lembra da fulana? Uma amiga minha presbiteriana aqui, que defendia muito aguerridamente os seus pontos de vista, e eu mais aguerrida ainda a ofendi, a machuquei. Eu fui na loja que ela trabalhava, e na calçada, na Marcelino Pires, chorei como uma criança, e disse a ela: eu não respeitei o seu ponto de vista, eu não levei em consideração a sua opinião.
E ela me perdoou. Voltei para Campo Grande e disse para Deus assim: terminou, Senhor? Terminou. Então eu tenho uma coisa para lhe dizer: nunca mais eu subo num púlpito para pregar a tua palavra, nunca mais. Os dons e talentos naturais que o Senhor me deu não são suficientes para criar minha família, nunca mais. E o Senhor disse: não, mas quem quer sou eu. Eu falei: se o Senhor quer, o Senhor faz, porque eu nunca mais faço nada. Ele falou: mas eu nunca disse para você fazer nada, você que tomou a frente e fez por sua própria conta. Eu sei, eu conheço Pedro, eu entendo Pedro, eu entendo esse amor desordenado, eu entendo. E ali eu fiquei como um morto-vivo, já não ligava mais, para mim não fazia a menor diferença. Foi então que eu recebi um convite de alguns amigos lá na cidade de Cuiabá, e Deus começou a restaurar a minha alma, o meu coração. Por que eu estou dizendo isso para você? Que eu entendo Pedro, porque Pedro do mesmo jeito disse: olha, para mim não dá mais, eu não quero mais. Ama com intensidade, mas nós que temos esse espírito petrino, a gente não consegue perceber que o nosso amor, apesar de sincero, é frágil, é fraco, ele falha. Mas Jesus não desprezou nem o amor de Jacó, nem o de Pedro. Foi se encontrar com ele lá perto do Mar da Galileia, e lá perto do Mar da Galileia não repreendeu, não xingou, não maltratou, não disse: eu não disse, mas apenas perguntou a ele: tu me amas? Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então faz o seguinte: demonstra esse amor pastoreando as minhas ovelhas. Foi aí que caiu na minha cabeça que as ovelhas não eram minhas. Foi aí que eu entendi que as ovelhas não pertenciam a mim. Tu me amas, Senhor, tu sabes todas as coisas. E o Senhor fazia essas perguntas, não era para envergonhar Pedro, não, era para restaurar, era para trazê-lo de volta, é para fazê-lo amar qualificadamente. Existem pessoas aqui nesta noite que amam a Jesus de coração e que já fizeram declarações extraordinárias, já colocaram no Facebook, já pregaram lá no trabalho onde estão, e hoje a fé está lá embaixo, rasteira. E o Senhor vem dizer para você: eu quero qualificar você, eu quero ensinar você a amar como eu amei, eu quero amar através da sua vida. Quanto a você, abre espaço e deixa eu tomar a frente. E por último, eu estava observando esse texto e me lembrei de Abacuque. Olha o que diz Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, contudo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O contexto é um tempo de crise. Judá está crise por dentro e por fora, crise moral, crise ética. Judá está imerso num tanque de crises que não consegue se ver, como se mover num lodaçal, areia movediça por todos os lados. E o profeta vai, se você observar o livro de Abacuque, é o profeta que vai a Deus, não é Deus que vai ao profeta. É ele que se achega a Deus e diz assim: o senhor não está vendo o que está acontecendo? Está tão patente aos olhos, o senhor não vê que a maldade campeia, o senhor não vê que os juízes estão comprados, o senhor não vê que as coisas estão desordenadas? E Deus diz: vejo, claro que eu vejo. E o senhor não vai fazer nada? Claro que eu vou fazer. Vou levantar a Babilônia, e quando eles chegarem, eles vão tirar o gado do curral, a segurança nacional vai estar em frangalhos, isso aqui vai virar uma desordem, eu vou colocar ao chão para depois erguer novamente. E Abacuque diz assim: mas como, Senhor? Como o Senhor vai usar uma mão suja para lavar um rosto mais sujo do que aquele? E o Senhor diz assim: eu tenho meus meios, meus métodos, minhas maneiras de fazer. E ele, Abacuque, mesmo sem compreender, mesmo sem, ele diz assim: eu vou me alegrar no Senhor. Abacuque viveu esse tempo de crise,
E diante dessa visão desoladora que Deus havia lhe dito, ele falou: eu tenho uma escolha, é a escolha que eu vou continuar me alegrando, mesmo em meio às crises. Você percebe que é um amor completamente diferente, é um amor amadurecido, é um amor sofrido, arranhado, é um amor cheio de cicatrizes, mas é um amor verdadeiro. É isso que Deus está procurando em mim, é isso que Deus está procurando na CB Paz, é isso que Deus está procurando em nós. Abacuque é a expressão do amor maduro, refinado pelo silêncio de Deus. E uma das coisas mais difíceis para nós lidarmos é justamente quando Deus se cala. Não é nem quando Deus não diz o que gostaríamos de ouvir, é quando Deus não diz nada. Vocês sabiam que isso foi tão traumático? Em meio ao judaísmo, até hoje se discute o que acontecia antes de Deus dizer, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e disse Deus: haja luz. Essa é a grande discussão. Esse silêncio pregresso, esse momento na história e no tempo que não tem uma voz, que não tem uma expressão. E os rabinos chegaram à seguinte conclusão: de que todas as vezes que Deus silencia-se por um longo espaço de tempo, é porque Deus está urdindo, é porque Deus está tramando, é porque Deus está fazendo algo extraordinário, grandioso. Vocês talvez não se lembrem, vocês são muito mais novos do que eu, mas nas Bíblias mais antigas, havia entre o Antigo e o Novo Testamento 3 páginas, 3 folhas e meia em branco. Alguém se lembra dessas Bíblias? E alguém sabe o que significa? Aquele era um período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, em que Deus ficou em silêncio. Depois de Malaquias, silêncio. 350 anos em silêncio. E as pessoas dizendo: tu não vais dizer nada, tu não vais falar nada. E aí então o anjo do Senhor cruza os céus e vai até a cidade de Nazaré anunciar a Maria, uma jovem, uma adolescente, de que o Redentor haveria de nascer do seu ventre, e o mundo seria transformado através daquela atitude de Deus. Eu louvo a Deus não poucas vezes, embora eu estranhe, o silêncio de Deus me diz que Deus está tramando algo extraordinário, grandioso, maravilhoso. Existem pessoas aqui hoje dizendo o seguinte: faz tempo que eu tenho orado, faz dias que eu tenho buscado a presença de Deus, o Senhor sabe que o meu coração é inteiro dele, mas Ele não diz, Ele não fala. Deus está lhe dizendo: no meu silêncio eu digo muito, inclusive digo coisas que você nem está preparado para ouvir, mas estou pronto a dizer. E Ele diz: ainda que nada disso aconteça, ainda que as coisas não aconteçam como eu queira, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Veja, Ele não diz que a montanha baixou, Ele não diz que as coisas serenaram, Ele diz assim: o Senhor vai fortalecer as minhas pernas, eu vou subir nos lugares mais altos, eu vou andar de cabeça erguida, a minha narina vai ficar mais apurada, eu vou perceber as gramíneas nas partes mais altas, e para lá Deus vai me guiar, e minhas pernas vão se fortalecer. Por quê? Porque a minha fé está sedimentada em quem Deus é e não em que Deus tem, porque eu conheço a Deus, e embora Ele não me explique todas as coisas, eu continuo confiando nele, confiando. Eu não conhecia, mas algum tempo atrás li a história de Horatio Spafford. Era um advogado. Som, pronto. Um advogado da cidade de Chicago. Chicago no século XIX passou por um incêndio muito grande, e ele perdeu muito das suas propriedades, se não quase tudo. Desolado, chateado, embora crendo no poder de Deus que a tudo restitui, permitiu que a sua família fizesse uma viagem, e nessa viagem a embarcação naufragou, e ele perdeu as suas 4 filhas. Desolado, pegou um outro barco, uma outra embarcação, e viajou a fim de encontrar a sua esposa, que havia sido sobrevivente. Enquanto a embarcação vai singrando os mares, o capitão o chamou até o convés e disse: foi aqui, nesta região, nestas águas, que as suas 4 filhas perderam a vida. Nesse exato instante ele foi para a sua cabine, pegou uma pena, um papel,
e escreveu uma das canções mais cantadas e entoadas de todos os tempos em meio à cristandade, e talvez você conheça. E a canção diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nem tudo acontece como a gente quer, nem tudo se dá como a gente quer, mas se o nosso amor for verdadeiro, qualificado por Deus, tudo sairá como Ele quer, e como Ele quer é bem melhor, porque os seus planos são mais altos que os meus, os seus caminhos são mais nobres, e Ele sabe nos levar aonde Ele deseja que estejamos. Mas isso é para gente que tem um amor maduro, qualificado. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te guarde, e que a boa e poderosa mão do Senhor permaneça sobre você o tempo todo. Termino lhe dizendo: se o seu amor é igual ao amor de Jacó, principiante, iniciante, que fica querendo trocar com Deus, se Deus fizer eu faço, se Deus fizer eu faço, ou talvez o seu amor seja um amor mais de bravata, de discurso como de Pedro, Deus quer te qualificar e a mim também a amarmos como o profeta Abacuque, que nem sempre compreende, mas confia, que nem sempre tem todas as respostas, mas que continua submisso à vontade daquele que pode realizar tudo através de nós e principalmente na vida de cada um de nós. Obrigado, pastor Márcio, que Deus abençoe e os guarde e nada lhes falte em tempo algum.